Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre nossas vidas na manhã de hoje. Uma linda manhã que Deus preparou para nós, chovendo bastante na cidade de Marília, e é com alegria que nós vamos adorar a Deus na manhã de hoje, vamos falar de suas maravilhas, vamos exaltar a sua pessoa, vamos reconhecer a sua grandeza e vamos falar também de nossa dependência dele. Vamos ouvir nesse instante o louvor e a adoração preparada pelo grupo de louvor e através da direção do Marcos. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Saúdo a todos vocês na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no dia 30 de janeiro, último domingo do mês de janeiro de 2022, mais uma vez com os corações abertos para adorarmos ao nosso Deus. Antes de passarmos para o louvor, eu convido a todos para meditarmos rapidamente em 2 versículos da Palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A grande pergunta que fazemos hoje e, enfim, nos últimos 2 anos, é como não estar ansioso pelas coisas que vêm acontecendo. E o que Paulo fala aqui é que os nossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, primeiro com orações, também com súplicas e com agradecimento. E se nós fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Ele responde no versículo 7, e a paz de Deus guardará os nossos corações e os nossos pensamentos. E essa paz, ela é tão especial que as pessoas não conseguem entender o funcionamento dela. Então, não é fácil não estar ansioso, não é fácil não pensar no dia de amanhã. Mas vamos tentar seguir os conselhos do apóstolo Paulo. Que as nossas ansiedades sejam conhecidas diante de Deus em orações e em súplicas e também com ações de graças. Que assim seja. Nesse momento eu convido a você, meu irmão, e a minha irmã, a cantarmos juntos os louvores que foram preparados para este domingo de manhã. Cada vez
pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos ia redimidos por seu sangue, lutando no bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras, seu amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja
vazias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor, só tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Amém. Muito bem, depois dessas músicas do louvor, e antes de passarmos para a mensagem, te convido a abaixar a sua cabeça e fazermos uma oração. Senhor, muito obrigado porque nós pudemos cantar essas músicas tão lindas de louvor e adoração ao Teu nome, Deus. Peço agora, Senhor Deus, pela mensagem que nós vamos ouvir,
preparada pelo Teu Espírito Santo e colocada no coração do pastor, ó Pai, para trazer o que o Senhor quer que nós ouçamos, ó Deus. Senhor, continua a nos abençoar, continua a nos proteger. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem estado conosco, Senhor Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, agradeço pela presença de vocês no louvor e convido a que permaneçam agora para ouvirmos juntos a mensagem do pastor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Que a graça de Cristo Jesus esteja sobre as nossas vidas na manhã de hoje. Já ouvimos o louvor, já fomos abençoados pela oportunidade de louvar a Deus, entoando a nossa gratidão, as nossas palavras de exaltação, para mostrar tudo que Deus é e tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Nesse instante nós vamos refletir na palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, no seu capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 12. João, capítulo 2. Eu não vou projetar o texto hoje, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou apenas ouvir a leitura da palavra. Então hoje nós estamos realizando um culto no formato online. Na verdade, 2 cultos. Enquanto nós realizamos esse culto aqui para toda a igreja, há um segundo culto acontecendo concomitantemente para a classe dos japoneses. Um culto com tradução para o japonês. Os cultos presenciais foram interrompidos. Então hoje, dia 30, e no próximo domingo, dia 6, já é certo que não realizaremos culto presencial. E depois disso, a gente faz uma avaliação sobre o retorno dos cultos presenciais. Diante da gravidade da pandemia da Covid-19 no nosso município, os leitos de UTI também estão com uma lotação muito alta. Então houve essa decisão pela interrupção das atividades presenciais, atividades de celebração, cultos de adoração e também as atividades esportivas. Tudo isso pensando no bem da comunidade, tudo isso pensando na preservação da vida e também com o objetivo de passar uma mensagem de que a situação é preocupante e que cada um de nós precisa dar sua parcela de contribuição para que possamos vencer essa pandemia. Muitas famílias de nossa igreja, neste momento, enfrentam sintomas da Covid-19, muitos já com diagnóstico de Covid-19, mas graças a Deus, pelas informações que temos até o momento, todas as famílias que têm esse diagnóstico têm enfrentado com tranquilidade, com sintomas leves a Covid-19. Aqui na minha casa mesmo, a minha esposa, a Alessandra, ontem teve o diagnóstico positivo para a Covid-19. Mas graças a Deus ela está bem, um pouco de tosse, uma forte indisposição, mas aparentemente ela atravessa muito bem. Então que Deus nos abençoe diante desse novo desafio, nos capacite, nos dê graça e nos leve a servirmos ao Senhor com alegria, apesar das dificuldades. Entrando na mensagem do Evangelho de João, no capítulo 2, eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra,
que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco de água e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eu quero falar na manhã de hoje sobre necessidades inesperadas. Aqui nós vemos o primeiro milagre narrado no ministério de Jesus dentro do Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta 7 milagres extraordinários realizados por Jesus. 7 milagres escolhidos a dedo pelo evangelista João. E o milagre que aconteceu em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre relatado no ministério de Jesus. E é muito interessante que aqui, dentro do Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais. Era a ideia de que aquele milagre era um sinal que testificava sobre a autenticidade da pessoa de Jesus. É como se fosse um selo, um carimbo dizendo: olha, este é o Messias, olha esse sinal, olha esse segundo sinal, olha esse terceiro sinal. Então cada milagre era um carimbo de autenticidade do ministério de Jesus. Definitivamente, aquele pregador da Galileia era o Messias enviado por Deus. E ali Jesus realiza esse milagre dentro de uma festa de casamento. Então nós percebemos um Jesus muito humano, frequentando atividades sociais, encontros sociais. É muito provável que a família de Jesus tivesse alguma amizade, algum relacionamento com a família do noivo, ou talvez até mesmo um parentesco. Pela desenvoltura da família de Jesus dentro da casa, passa essa imagem de proximidade, talvez por laços de amizade ou por laços de parentesco. Acontece que durante essa festa de casamento, acontece algo inusitado, algo que não poderia acontecer numa festa de casamento. A hospitalidade no Oriente era uma das coisas mais importantes. A hospitalidade era algo sagrado. E durante uma festa, se você não atendesse bem as pessoas que chegavam, isso causaria uma vergonha profunda para a família envolvida nessa situação. Aquilo era considerado uma ofensa séria, porque uma festa de casamento naquele período podia durar até 7 dias. Então, eram 7 dias em que a família estava em festa, celebrando, e as pessoas circulavam pela festa. Uns chegavam, outros saíam. Um convidado podia chegar no 5º dia da festa, porque ele sabia que ainda teria mais 2 dias para celebrar aquele casamento. Então, durante a festa, durante essa longa festa, a família ficou sem vinho. Muito provavelmente, o número de convidados superou o estoque que a família tinha preparado de vinho para aquela festa. Então, uma situação inesperada, uma necessidade urgente que surgiu no contexto e atingiu em cheio aquela família. Se nada fosse feito, a família passaria por uma vergonha, por um momento muito vexatório, e aquilo iria marcar a história dos noivos para sempre. Então foi uma necessidade inesperada que surgiu. E diante dessa necessidade inesperada,
Nós vemos muita movimentação, muitas ações, muitas decisões que foram tomadas, atitudes passivas e pessoas que foram proativas, que agiram diante daquela necessidade. Que isso nos inspire, que isso nos mova também a agirmos diante de uma necessidade esperada que bate à porta de nossas casas. Então eu quero deixar alguns conselhos aqui, baseados nesse texto. Diante de uma necessidade inesperada, é preciso, em primeiro lugar, apresentar o problema a Deus. Leve o seu problema, leve essa necessidade inesperada para Deus. Nós percebemos que Maria, a mãe de Jesus, com alguma proximidade com aquela família, ela rapidamente percebeu o problema e já sabia do desfecho vergonhoso que isso traria para a família. E Maria vai até Jesus e conversa com Jesus. No versículo 3, ela diz: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então aqui nós vemos um diálogo entre mãe e filho, mas também é um diálogo entre uma mulher e o Salvador do mundo. Maria, mais do que ninguém, sabia do nascimento milagroso de Jesus. Ela sabia do seu nascimento sobrenatural e sabia que aquele homem que foi gerado em seu ventre era um enviado de Deus. Era o seu filho, mas também era alguém que nasceu de forma sobrenatural para cumprir uma missão dada pelo Pai. Maria, mais do que ninguém, sabia que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. E ela vai até Jesus para apresentar o problema e ver se Jesus poderia agir naquela situação. Jesus chama a sua mãe de uma forma formal, mulher, o que seria correspondente a senhora. Por que a senhora está me trazendo este problema? Era uma forma respeitosa de tratar. Jesus não estava desdenhando da sua mãe. Inclusive, quando Jesus estava na cruz, ele também chamou Maria de mulher, falou para João: João, mulher, aí está o seu filho, e falou para João: aí está a sua mãe. Então era uma forma comum de tratamento. Mas Jesus sinaliza que, como Messias, ele estava obedecendo a uma agenda, a um cronograma dado pelo seu Pai. Então nenhuma ordem humana poderia influenciar o ministério de Jesus. Ele estava a serviço do Pai e obedecia a uma agenda, a um cronograma estabelecido pelo seu Pai. E nenhuma interferência humana poderia mudar este curso. Mas, ao ouvir a necessidade, ao constatar o problema que aquela família enfrentava, Jesus decidiu agir. E ali ele realiza o seu primeiro milagre, um sinal que apontava definitivamente para ele como o Messias enviado da parte de Deus. Então nós vemos que Maria levou o problema para Jesus e Jesus apresentou o problema para o seu Pai, para Deus. E ali Jesus decide que ele interveria naquela situação, haveria uma intervenção e aquele problema seria solucionado. Então, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, que a gente precisa levar os nossos problemas inesperados que surgem para a presença de Deus. A nossa primeira atitude tem que ser a oração, tem que ser buscar a presença de Deus e pedir para que Deus venha agir. Nós temos todo o direito, como filhos de Deus, de apresentar as nossas necessidades, de mostrar as nossas dores, de apresentar os nossos medos, as nossas preocupações e incertezas na presença de Deus. Mas, por outro lado,
precisamos humildemente também, como servos, aceitar os desígnios de Deus. Nem tudo vai transcorrer da forma como esperamos. Nem sempre os nossos pedidos serão atendidos no tempo e da forma que esperamos. Muitas vezes as nossas expectativas não serão correspondidas pelos planos eternos de Deus. E aí, a atitude precisa ser uma atitude de humildade, uma atitude de reconhecimento da soberania de Deus, uma aceitação daquilo que Deus faz. Porque tudo que Deus faz é bom, mesmo que isso ultrapasse o nosso conhecimento, a nossa compreensão, e a gente fique um pouco triste com o fato, mas reconhecendo que Deus é soberano e nós não podemos entender todos os seus planos, propósitos e desígnios eternos. Mas como filhos de Deus, podemos sim fazer como Maria. Olha, acabou o vinho, a família vai passar uma vergonha. Podemos agir? Pode acontecer algo? Podemos mudar essa situação? Ela leva o problema para Jesus e Jesus leva o problema para o Pai e o Pai apresenta uma solução que mudou a história. Eu me lembro de uma outra passagem do Novo Testamento, a passagem da história de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, alguém importante, alguém respeitado entre os judeus. Quando a sua filhinha de 12 anos fica gravemente doente e fica acamada à beira da morte, Jairo não titubeou, não pensou duas vezes. Sabendo que Jesus estava próximo, ele sai em uma corrida, em disparada, e vai até Jesus. E quando ele chega na presença de Jesus, ele faz um clamor. Senhor Jesus, a minha filhinha está morrendo. O Senhor pode ir até lá? O Senhor pode curá-la? Vamos até a minha casa. E Jesus vê a atitude, o clamor, a postura daquele homem, e Jesus o acompanha imediatamente para a sua casa. Algumas pessoas tentam dizer, olha, não há mais o que ser feito, a menina está doente. Na verdade, a menina já morreu. É a última notícia que chega. Mas Jesus disse, Jairo, fique tranquilo, vamos até lá. Não tema, vamos até lá. E Jesus chega e restaura a saúde da filhinha de Jairo. Mas tudo começa pela coragem, ousadia e fé de Jairo. Colocando a sua reputação em jogo, ele vai e apresenta a necessidade a Jesus, e Jesus reage, intervindo e mudando aquele quadro de saúde da sua filha. Na verdade, a menina volta à vida pelo milagre realizado por Jesus. Então, queridos, diante de uma necessidade inesperada, algo que nos surpreende, quando o urgente bate às nossas portas, jamais se esqueça de levar o problema para Deus e buscar uma solução na presença do Pai. Exatamente foi o que Maria fez. Uma segunda lição que eu quero tirar desse texto, que eu vejo nesse texto, é que diante de uma necessidade inesperada, é preciso obedecer à orientação divina. Vejamos o versículo 5. Maria então falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Quando Maria percebeu que Jesus iria agir, ela conversa com os homens que trabalhavam naquela festa, os serventes, e lhes orienta. Precisamos obedecer aquilo que Jesus pediu de nós. Ouçam a orientação dele e obedeçam, ajam. Então, Maria percebeu que Jesus iria realizar um milagre extraordinário, mas ela orienta os serventes para que obedeçam à orientação divina, ouçam a voz de Deus e sigam as instruções. As instruções de Jesus precisavam ser seguidas. Aqui nós entramos num ponto muito importante. Diante de uma necessidade inesperada,
nós precisamos também dessa disposição para obedecer à voz de Deus. Não adianta que eu querer que Deus resolva algo em minha vida se eu não tenho disposição para obedecê-lo. Maria demonstra fé no poder de Deus, mas ela também nos ensina aqui que é preciso de prontidão para obedecer às orientações divinas diante de uma situação. Não basta querer que Deus faça. É importante também ter disposição para ouvir a voz de Deus e seguir as suas orientações. Nós precisamos confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Há um texto lá em Provérbios, capítulo 3, nos versos 5 e 7. Provérbios é um livro de sabedoria. E ele diz lá no capítulo 3, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, a postura de obediência ao ouvirmos a voz de Deus é fundamental. A plena obediência traz alegria, traz satisfação e, finalmente, traz transformação. A obediência plena à voz de Deus traz alegria, traz satisfação e traz transformação. Eu me recordo lá no Antigo Testamento de uma necessidade que o rei Davi observou. Davi já estava estabelecido no trono como rei de Israel e ele construiu uma casa muito confortável, um palácio para a sua família. E Davi percebeu que a Arca da Aliança, o tabernáculo não estava montado e ele entendeu que era necessário construir-se um templo para adoração a Deus. Então a ideia de Davi foi maravilhosa, a sua iniciativa foi incrível também, o olhar para as coisas de Deus, tudo certo. Quando Davi começa a buscar a presença de Deus para iniciar esta obra, Deus lhe avisa: Davi, a ideia é muito boa. Você pode recolher os materiais, juntar os materiais, mas você não vai construir o templo para mim. Esta não é minha vontade. Você já se envolveu em muitas guerras e muitas batalhas, e eu não quero que você faça isso. Eu quero que o seu filho Salomão seja o construtor do templo. A você cabe juntar os materiais. Então, diante daquela necessidade, Davi pensou em agir, buscou a presença de Deus, mas a ordem era: você não vai fazer assim. O meu desejo, a minha vontade é que o seu filho Salomão seja o construtor. E aí nós conhecemos a história e Salomão constrói um templo maravilhoso, incrível, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, diante de uma necessidade inesperada, é preciso ter essa disposição para obedecer a Deus. Uma terceira atitude aqui que me chama a atenção no texto é o seguinte: diante de uma necessidade inesperada, também é preciso contribuir com a solução do problema. Os serventes receberam uma ordem de Jesus. Jesus, lá no verso 6, ele constatou que na casa haviam 6 potes de pedra, e ele pediu que esses potes fossem cheios de água. Então esses grandes vasos, esses potes, podiam receber 100 litros, talvez 120 litros de água. E Jesus deu uma ordem para que esses vasos, esses potes fossem cheios até a boca com água. E os serventes obedeceram, cumpriram aquela orientação, aquela direção de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de contribuir com aquele milagre extraordinário que Jesus estava fazendo. Então,
isso é muito importante também, queridos. Quando Deus age, não quer dizer necessariamente que Ele espera que a gente fique de braços cruzados. Mas Deus espera também a nossa atitude, a nossa contribuição, a nossa participação ativa naquilo que Ele faz. Então, diante de uma necessidade inesperada, eu vou até a presença de Deus, levo o problema, eu tento discernir a voz de Deus, qual é a orientação de Deus, de como Ele quer resolver aquilo, mas depois eu preciso participar, eu preciso contribuir, eu preciso agir para aquilo se tornar uma realidade. Deus não espera uma fé passiva, que não age, mas pelo contrário, Deus nos convida a uma atitude, a uma fé ativa, que participa, que contribui. Então, aquele milagre foi um milagre sobrenatural, extraordinário. A água se transformou em vinho. Mas antes do sobrenatural, do extraordinário se manifestar, houve trabalho. Houve uma ação natural. Aqueles homens tiveram que transportar aqueles jarros pesados, tiveram que transportar a água, 100, 120 litros de água em cada um dos potes. Então teve muito trabalho para que aquilo se tornasse uma realidade. Então nós vemos o extraordinário agindo da parte de Deus, mas vemos também o ordinário, o humano, o natural, também participando daquele milagre. Então não podemos ficar de braços cruzados. Diante de uma necessidade inesperada, eu tenho discernimento do que Deus está fazendo, mas eu também contribuo ativamente com o meu trabalho, com a minha atitude, com aquilo que Deus diz que precisa ser feito. E a gente percebe que isso acontece em vários momentos nos evangelhos. Você se lembra da multiplicação dos pães e peixes, um milagre extraordinário em que Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas? Então, um milagre sobrenatural, extraordinário, realizado por Jesus. Mas tudo começa com os peixes e pães, 5 pães e 2 peixes oferecidos por um menino. E a partir desse ordinário, Jesus faz o extraordinário. Quando nós vemos a ressurreição de Lázaro, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 11 e 12, nós percebemos que Jesus, quando chega na casa de Lázaro, e já era o 4º dia da morte de Lázaro, o corpo de Lázaro já estava sepultado há 4 dias, e Jesus pede para que a pedra seja retirada. Então alguns homens tiveram que rolar aquela pedra pesada, o local já cheirava mal. Aquele pedido de Jesus não parecia ser uma boa ideia, parecia ser um contrassenso, não parecia fazer o menor sentido dentro da cultura. Os judeus, por causa das leis de Moisés, tinham um grande pudor em se aproximar de cadáver, em tocar em cadáver. Então aquela ideia de Jesus, aquele pedido de Jesus era um contrassenso, mas alguém obedeceu. A pedido das irmãs, alguém obedeceu e retirou aquela pesada pedra. E isto proporcionou o grande milagre quando Jesus pede para que Lázaro saia do túmulo. Então, a gente percebe que Deus conta com a contribuição humana. Deus nos convida para participarmos dos grandes milagres que Ele realiza. Deus nos dá a oportunidade de participarmos ativamente daquilo que Ele faz. Há um convite para que a gente possa contribuir com o que Deus vai fazer. Então, diante de uma necessidade inesperada, tenha isso em mente. Deus vai pedir a minha participação, a minha contribuição. Deus não vai me jogar para escanteio. Ele quer que eu participe disso também. E em quarto lugar, mais uma lição que eu tiro daqui desse texto, dessa belíssima história, é que diante de uma necessidade inesperada, é preciso demonstrar gratidão.
após a intervenção de Deus. Aqui no versículo 11, o texto diz: assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Então, como eu disse no início, um sinal era a autenticação de que Jesus era o Messias enviado por Deus. O final do verso 11 diz: Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus estava começando a recrutar os seus homens. Não sabemos se ele já tinha 4, 5 discípulos, 8. E também não temos um relato de quantos discípulos estavam naquela festa de casamento. Mas João nos lembra que alguns discípulos estavam lá e a partir disso passaram a crer em uma nova dimensão. Um crer mais convicto. Realmente, aquele profeta que os convidava para segui-lo era o enviado da parte de Deus, por isso podia realizar um milagre, um sinal tão extraordinário como esse. Então, aquilo causou um impacto profundo nos discípulos de Jesus. Então, diante da ação de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, os serventes tinham consciência do que aconteceu, porque eles participaram de todo o processo. Eles sabiam que aquilo era água e agora foi transformado em algo diferente. Já o encarregado da festa, provavelmente um amigo do noivo, ele provou apenas o vinho e disse: olha, onde estava guardado esse vinho? Se vocês tinham um vinho dessa qualidade, por que não serviram antes? Esse não tinha consciência de tudo o que aconteceu. Agora, a família do noivo, essa família sabia que eles não tinham estoque. Eles estavam numa situação delicada e agora houve a manifestação da graça divina em sua casa. Jesus fez algo extraordinário. Agora, o texto diz também que a família de Jesus estava naquela festa. E lá do Evangelho de João, no capítulo 7, nós vamos descobrir que os irmãos de Jesus, os filhos de Maria, continuavam não acreditando em Jesus como enviado da parte de Deus. Mas eles também presenciaram o mesmo milagre que os serventes, que Maria, que a família do noivo presenciaram. Os discípulos de Jesus tiveram a sua fé fortalecida. Os irmãos consanguíneos de Jesus continuaram apáticos diante daquele grande milagre. Este é o ponto mais importante, queridos. O que acontece em meu coração diante daquilo que Deus faz? Quando Deus abençoa a minha vida, Deus age diante de uma necessidade inesperada, eu vejo a ação de Deus, a mão carinhosa de Deus agindo. O que muda em meu coração depois do fato ocorrido? O que gera isto em minha fé? Em que muda a minha fé depois de ver Deus agindo de uma forma tão linda na minha vida? Os discípulos de Jesus passaram a crer em um outro nível depois de assistirem, depois de presenciarem, depois de serem abençoados também por esse milagre, por esse sinal. Então, aquele milagre foi um sinal positivo que autenticou no coração dos discípulos que Jesus era o Messias. A fé dos discípulos subiu para um outro nível. Mas muita gente ficou apática diante daquele grande milagre. Há um simbolismo muito poderoso nesse milagre e é por isso que Jesus escolheu esse sinal como o primeiro sinal do seu ministério, o transformar água em vinho. Aqueles potes, aqueles jarros onde a água foi depositada, eram chamados de potes de purificação. E isso tinha uma relação direta com as leis de Moisés.
Então, as leis mosaicas falavam da necessidade de purificação. E os judeus, nos tempos de Jesus, levaram essas purificações a um nível extremo, a um nível exagerado. Então, numa festa como aquela, era necessário que tivesse muita água. As pessoas se purificavam lavando as mãos. Quando chegavam na festa, tinham que lavavam os pés. Isso acontecia na chegada da festa, acontecia durante a festa, acontecia na saída da festa. Então, esses banhos de purificação, essas lavagens de mãos, de pés, de rosto, acontecia de uma forma muito intensa dentro da religiosidade dos judeus. E foi justamente essa água que era para a realização dos rituais judaicos que Jesus pega esses potes e transforma essa água em vinho. E vinho se tornaria o símbolo do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E a gente sempre se lembra desse fato na ceia do Senhor. O pão que representa o corpo de Jesus e o vinho que representa o sangue de Jesus. Então, é muito interessante que nesse momento Jesus estava pegando um item importante para a religião de Moisés e apresenta algo que vai ser um símbolo importante do cristianismo. Então, aconteceu algo extraordinário naquela festa. Mas o mais importante seria a mudança nos corações. Os discípulos captaram o sinal e se tornaram mais crentes, mais fiéis, mais apaixonados, mais gratos a Deus. Mas algumas pessoas, por exemplo, os irmãos de Jesus, eles continuaram apáticos diante daquele grande milagre. Então, diante de uma grande necessidade, a grande pergunta que fica é: o que muda em meu coração após essa experiência ser passada? Ao término dessa experiência, eu vejo Deus agindo em minha vida. O que muda em meu coração? O que muda em minha fé? Qual é a minha nova atitude em meu relacionamento com Deus? Eu passo a ter um coração grato? Eu passo a ser apaixonado por Deus? Eu coloco Deus no centro da minha vida? Ou é apenas mais um milagre que passou, mais uma ação de Deus? Que Deus abençoe muito a cada um de vocês, a cada uma das famílias, e que isso faça toda a diferença quando surgir uma necessidade urgente na sua casa. Em primeiro lugar, leve isto para Deus, apresente isto em oração. Em segundo lugar, tenha a disposição para obedecer. Quando eu oro, Deus fala e me orienta. Meu coração precisa de disposição para obedecer. Também tenha em mente que diante de uma intervenção de Deus, por mais que Deus faça algo sobrenatural, eu participo ativamente disso. Deus quer a minha contribuição no milagre. E, em quarto lugar, a minha vida precisa mudar. O meu relacionamento com Deus precisa passar para um outro nível a partir dessas experiências que eu vou tendo com Deus. Vamos orar nesse instante, que Deus nos dê uma semana abençoada, que Deus visite a cada uma das famílias, que Deus atenda a necessidade da sua casa na manhã de hoje, e vamos orar também pelos enfermos, aqueles que enfrentam doenças, problemas de ordem pessoal, problemas financeiros, as famílias que estão enfrentando a própria Covid durante essa pandemia. Vamos fazer um momento de oração, intervenção, crendo que devemos levar a Deus as nossas necessidades. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Nós te louvamos, Pai, por aquilo que o Senhor fez naquela festa de casamento, Senhor, mudando a história daquela família. Isso nos deixa, Senhor, para a história da igreja, lições tão importantes que nos abençoam até os dias de hoje. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor também faz isso em nossas vidas. Pai, colocamos na Tua presença todas as pessoas, famílias,
que tem uma necessidade urgente, especial na manhã de hoje e não tem para onde olhar se não seja para o teu trono de graça e de misericórdia. Pai, que o Senhor derrame inúmeras bênçãos sobre os teus filhos na manhã de hoje. Que aqueles que enfrentam problemas de ordem de saúde, ó Pai, que a saúde seja restaurada. Visita, Senhor, aqueles que enfrentam problemas financeiros ou decisões difíceis que precisam ser tomadas. Que o Senhor dê coragem, dê ousadia, Pai, para que essas pessoas possam agir. Aqueles que se encontram enfraquecidos na manhã de hoje, cansados por essa longa pandemia, que o Senhor renove as forças, Senhor, e que a presença poderosa do Teu Espírito Santo enche esses corações de alegria e de paz. Renova, Senhor, a fé do Teu povo na manhã de hoje. Pai, nos dê um pouco mais de paciência diante dessa pandemia. Que os nossos lábios não se tornem lábios de murmuração, mas que, pelo contrário, haja um espírito de gratidão, uma atitude de gratidão em nossos corações. Que nós saibamos Te louvar em toda e qualquer situação, tendo corações gratos. Pai, muito obrigado por tudo. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença e que nos encha de paz e de alegria no dia de hoje. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.